Alô, amigos, um abraço a todos. O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, deve permanecer no cargo até que o presidente Lula escolha o seu sucessor. É claro que o seu nome já foi referendado para o Supremo Tribunal Federal, mas numa reunião na quinta-feira com o presidente da República, isso ficou estabelecido. Eu sou Paulo Roberto, estou na Rede ITA e o Ponta a Ponta está começando. A nossa convidada de hoje é a ex-sindicalista, ex-vereadora e ex-prefeita de Campina Grande, Cosete Barbosa. Um tanto quanto afastada das lides políticas, Cosete acompanha o cotidiano e veio conversar conosco neste finalzinho de 2023. Cosete, seja bem-vinda ao programa. Tudo em paz? Paz, obrigada. O que é que tem feito Cosete Barbosa nos últimos tempos? Eu digo que eu fui exilada para a Sibéria, né? Porque a imprensa não fala comigo. Mas eu sou muito visitada, assim, por políticos aqui. As pessoas vão lá ouvir a opinião e tal. Mas eu tenho cuidado de filho, de neto e de bisneto agora, né? Bisneto? Já tem bisneto? Bisneto. É mesmo. Luca, beijo, Luquinha. E tenho lido muito, tenho escrevido, tenho visto muitas coisas, tenho participado Eu nunca deixei a militância, porque a militância é no meu sangue. Então eu sempre tenho alguma militância em algum lugar. Está sempre em contato com as pessoas? Estou sempre em contato, estou sempre fazendo política, porque... Acompanhando o que ocorre, o que acontece. A gente nasce assim, enfim, eu acho que política é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Eu me descobri assim. E tentaram me calar, eu não consegui ficar calada. Não estou nas imprensas, como eu já disse, eu não mando na imprensa. Quem manda na imprensa são os poderosos, os governantes. Mas aqui você sempre teve vez, né? Sempre, eu lhe agradeço, e agradeço a Rede ITA, Tatararé. Aliás, eu quero mandar um abraço para o meu amigo Dalto. Dalto, eu preciso lhe ver, porque ele está muito ocupado, né? Ele é a professora Gisele, gostam muito de você. Eu gosto demais, Gisele é maravilhosa, tem uma proposta pedagógica incrível. Tem uma foto aí da gente em 2009, quando o Cosete nos visitou aqui na Rede ITA. Dá uma olhada na foto. A gente estava mais bonito aí ou nós estamos mais bonitos hoje? Você está ótimo, está do mesmo jeito. Tô nada. Eu sou ciumenta, assim, eu tenho raiva que os homens envelhecem melhor. A mulher fica flácida, fica mais enrugada. Você está ótimo, eu estou melhor aí, mas você está do mesmo jeito. Cosete, tem uma história que o pessoal fala assim, envelhecer é bom, outros dizem envelhecer é ruim. Qual é o seu conceito sobre envelhecer? Olha, eu acho que no envelhecimento o que eu acho ruim é o preconceito, né? Porque você começa a ter... A sua palavra vale menos, as pessoas segregam muito, as pessoas, especialmente as mulheres, eles exigem de você uma beleza eterna. Quer dizer que o etarismo existe mesmo? Existe, uma coisa assim, que eu sempre fui anti-homofóbica, anti-racista, combati o racismo, a homofobia, a misoginia, sempre fui anti um bocado de coisa. Agora eu estou me preparando também para essa militância na terceira idade. Da terceira idade, porque realmente é um preconceito da família mesmo, né? As pessoas começam a ignorar você e começam a... É uma coisa muito acidental, porque no Oriente os velhos são mais bem tratados. Mas é uma coisa assim que realmente é difícil por isso. A solidão que você enfrenta na terceira idade. O pessoal fala que a gente na vida tem que pelo menos fazer filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Dessas três coisas, Cosete já bateu todas? Estou terminando meu livro. Olha aí. Tive filho, criei neto, estou criando um bisneto. Destemida, combativa, corajosa. Esse conceito Campina Grande e a Paraíba tem a respeito de Cosete Barbosa. Continua com tudo isso? Continua. Eu acho que é uma coisa assim boa e uma coisa ruim. Quando você é muito corajoso, que você vai para cima, que você tem medo, você perde noção do perigo. Tanto que eu sofri 3 atentados, eu escapei por milagre, né, dos atentados. Mas, também muitos inimigos, né? Mas eu acho que foi a minha criação, minha mãe era muito valente. Eu sou neta também de uma mulher muito valente, muito corajosa, muito batalhadora. E realmente eu não tenho medo de muita coisa, mas eu sou muito sensível a certas coisas, a injustiça, a pobreza, a exploração sexual de criança, a corrupção, essas coisas me machucam muito. E eu termino exagerando, mas hoje eu estou um pouquinho mais... mais comedida. Mais contida. A maturidade é um pouquinho, claro. Mas pero no mucho. Tem gente que mora hoje aqui no conjunto Álvaro Caldense de Queiroz, as Malvinas, que nem sabe como foi que aquilo começou.
gente que chegou depois. E eu lembro da invasão das Malvinas, porque Cosette Barbosa estava lá, Dom Luiz Gonzaga Fernandes, o bispo de saudosa memória, eu e Juarez Amaral. Nós estávamos lá na madrugada. Lembra disso? Uhum. Eu tenho um caso muito engraçado, que foi quando a gente ocupou ali em Bodocongó, que hoje deu as agrovilas. Aquelas agrovilas foi uma ocupação que a gente organizou. E aí a polícia chegou, cercou a gente. Era no dia 25 de fevereiro, que era o dia do meu aniversário. Aí estava Juarez, um monte de coisa. E tinha uma recepção lá em casa para mim, que meu marido tinha preparado. Aí eu avisava, Juarez, avise lá que eu estou presa, vou ser presa. Juarez, avise lá que eu vou ser presa. Mas foi assim uma coisa, Dom Luiz também estava lá, foi uma coisa assim... O comandante da polícia chegou... Tudo, né? Era uma coisa absurda, né? E assim, briguei muito com a polícia, apanhei da polícia, mas também revidei, era engraçado isso. Diferença de Cosette, sindicalista, vereadora e prefeita, foi tudo igual ou não? Não. Eu acho que prefeita, sindicato, você está representando um segmento. Quando você é prefeito, você representa uma cidade. Então, você tem que ter um outro comportamento, embora eu tenha sido uma neófita, e assim, eu fui muito despreparada no sentido de não ter maldade, de não ver as bombas que a política deixa para você, as minas, né? As minas que você as deixa... rasteiras que preparam, né? As falsidades, as coisas, eu fui muito... Mas uma coisa no meu governo que a gente radicalizou foi a democracia. Quando ocuparam a cidade, os mototaxistas, o pessoal dizia, tem que repreender, tem que matar, eu digo, chama, e eu vou conversar com eles na rua. Invadiram o gabinete, o pessoal, eu digo, invadir também, deixa o pessoal aí. Né? Então, a gente fez orçamento participativo. Eu acho que foi uma experiência maravilhosa do ponto de vista democrático. Foi muito ruim, porque o movimento e a esquerda não compreendeu isso. A esquerda, em vez de apoiar o sindicato, eles ficaram com um pouco de inveja. Porque a crítica que você fazia a mim, não tinha para fazer a mim. A crítica que você fazia a mim é porque eu fiz uma aliança. Ninguém chegou para mim para dizer não faça essa aliança, nem dizia, porque a aliança foi respaldada pelo município, pelo Estado, pelo governo federal. Cosette, antes de bater o martelo para serviço de Cássio, Lula, o presidente, falou com você. Lula referendou aquilo ali mesmo? Referendou, veio para Campina, veio para um comício comigo na Campina. Tenho ele me beijando, me abraçando e apoiando. Mas eu queria fazer uma revelação aqui, sem me deixar. Sim. Essa aliança de Cássio tem muito misto. Primeiro, quero dizer o seguinte, eu acho que tem muita coisa que me cobra, que eu estou cheio. Me cobra que eu fiz aliança. Lula fez aliança agora com Alckmin, claro. Que jogou bombas... Ninguém jamais imaginou, jogou, né? Bala de borracha nos professores. É verdade. E o acirramento em São Paulo com Alckmin era maior do que aqui que a gente tinha com Lima. Ninguém criticou. Fez com o PL para ser presidente. E as alianças que se tem de Flávio Dino, que é um dos maiores políticos do Brasil, hoje era com o PL, era com União Brasil. E ninguém criticou. A aliança com Paulo, Catão, traz para ele, porque Cássio precisava dessa aliança. E aí eu abro aqui um parênteses, porque a imprensa diz, Cássio fez Cosette prefeito, Cássio fez a mulher de Cícero governadora. Não é verdade, nós fizemos Cássio prefeito. Porque a eleição naquele ano era em 2 turnos, Cássio tinha muito medo do segundo turno. Eu estava saindo da eleição de senadora, sim, que eu tive mais de 50 mil votos em Campina Grande, e ele fez pesquisa. Ele só ganhava comigo. Então, eu que elegi Cássio, mas Cássio me trouxe para a política, né? Eu vim para a política sozinha. Me permite, uma coisa mais ou menos parecida, para a gente fazer assim, uma analogia, de quando Cássio precisava derrotar Maranhão, por ter sido cassado, ele sabia que só derrotaria com Ricardo Coutinho, né? Aí... Cássio é uma figura que tem que se estudar. Eu estou escrevendo umas avaliações dele no meu livro. O cassismo, né? Na realidade, Cássio, mas a forma dele trabalhar e as coisas... E o Cássio, que ele implementou uma forma de fazer política aqui na Paraíba. Mas aí não foi Catão, fui eu mesmo que procurei a aliança. Por quê? Eu estava sendo ameaçada de morte, e aí uma pessoa muito ligada a mim, da minha família, muito querida, quando eles viram que os atentados, que as ameaças não estavam me fazendo recuar, eles começaram a ligar para mim e ameaçar até de sequestro certas pessoas. Meu Deus. E ninguém tomou providência. Eu só tive a Polícia Federal comigo. Por isso que o outro pediu. Mas ninguém tomou providência, nem o PT, nem sindicato, nem Câmara, na época isso não foi divulgado, né? Até agora eu acho que isso não foi divulgado. Eu andava com 2 camaradas da Polícia Federais, aliás, sim, muito bonitos. Me agradava muito. Ali, muito competentes. Eles chegaram a descobrir quem tinha feito, que era da Polícia Militar, um tenente, foi transferido, mas já voltou. Eu fui fechada por 2 mortes, eu achava que ia morrer naquela hora. Enfim, aí eu achei o seguinte, eu vou fazer uma aliança para me fortalecer. Porque eu achava que eu não ia escapar. Nem eu, nem algumas pessoas que eu ando. Porque as pessoas não veem isso. Morreu Preguinho num acidente de carro, morreu Penha num acidente de carro. Eu recebi telefonemas de São Paulo dizendo estamos comemorando o afundamento do movimento sindical na Paraíba.
E foi a cobrar a ligação, depois eu devolvi a ligação. Mas isso por quê? Qual era o argumento? É que Cosete era uma posição Eu acho que eu fui assim, muito... eu ofendi muita sociedade. Por quê? Porque eu sou uma mulher branca, ou quase branca, segundo Chico Buarque. Branco só tem Tafarel e Xuxa no Brasil. Então, eu sou uma mulher branca, era de classe média, o pessoal achava que eu estava ocupando casa para mim. Eu sou uma mulher branca de classe média, estudei 10 anos no Colégio das Damas, tinha uma formação boa, falava um idioma, não sei o quê, enfim. Então, o pessoal achava o seguinte, o lugar dessa mulher é na coluna social. Aí eu estava na coluna política e policial. Então, era uma subversão. Isso criou muitos ódios. E Campina tem uma direita muito violenta. Eu me lembro das greves, eu sei dos empresários, que eu estava no banco do Bradesco, os que foram lá, soltaram uma bomba. Eu lembro disso. Pois é. Então, a gente tem uma direita, você viu que a gente tem uma direita muito violenta, muito violenta. Então... Resolveu fazer aliança com o Cássio? Eu resolvi porque eu achava que eu ia me fortalecer. Quem procurou quem primeiro? Não, eu estava caminhando e um dia eu cheguei na Ceplan, isso é em primeira mão. Eu estava catando na Ceplan, e eu cheguei da ginástica, tinha deixado umas coisas lá. Quando eu cheguei na Ceplan, Catão estava lá. Aí eu disse, Catão, essa aliança sai ou não sai? Ele enlouqueceu, né? Porque era tudo que ele queria para eleger Cássio. Inclusive foi deselegante, né? Andou dizendo que fazia qualquer coisa para ser, que ele me votava, não sei aonde, fazendo não sei o quê. Mas ele faria essa aliança e ficou como padrinho, o pai dessa aliança, que não foi ele. E também tem uma outra coisa. Ninguém, meus companheiros de tendência, ninguém chegou para mim para dizer assim, olha, está errado, está errado, está errado. Cássio se relacionava muito bem com Lula, né? Tinha uma relação boa. Cássio tem uma coisa que era muito sedutor, né? Assim, do ponto de vista... Eu lembro que Lula chamava Cassinho, convidou para viajar para a Europa. Pois é. Ele levava presentes para Cássio, e depois começou a falar... Chamou para assistir filme no Palácio, né? Ele Catão, visitava... Enfim, ele foi muito sedutor. E Lula é uma pessoa muito simpática, muito engraçada, muito... concilia muito. Mas enquanto... Disseu ficou com raiva de mim até hoje. Enquanto vice e até assumir, a relação era boa, não era? Aparentemente, sim. Mas assim que eu assumi... Assim, eu não sou muito de ler Paulo, aquele menino que fez o Alquimista, o nome dele. Ele tem uma frase do Alquimista que diz assim, você precisa... O Alquimista é Paulo Freire? Paulo Freire não, Paulo Coelho. Você precisa interpretar os sinais. E eu não interpretei os sinais. E houve vários sinais de que aquele negócio não ia dar certo. Já na convenção. Quando chegou na convenção, Ronaldo foi fazer um discurso, que era um orador, e todo mundo estava esperando dele um grande discurso. Eu fiz um discurso que o pessoal chorou, se emocionou e tal. E quando o Ronaldo fez o discurso dele, foi o seguinte, o discurso dele. Cosete é muito bonita, Cássio é muito bonito, vai ser uma campanha bonita. Foi esse o discurso de Ronaldo. Porque a gente estava vendo ali que eles estavam me engolindo. Eu cheguei para gravar, quando eu cheguei na empresa... A produtora. A menina que era responsável por mim, ela não sabia quem era eu. Eu disse, eu ouvi dizer que essa prefeita é minha hippie, era minha doidinha, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu não disse que era eu. Então, houve vários sinais de aquele negócio. Para a gente fechar esse bloco, porque a produção está me dizendo ali que o tempo está acabando, eu vou lembrar de um episódio aqui que eu acho que está na sua memória também. Quando o presidente Lula veio inaugurar a reforma do aeroporto, aí deram uma vaia em Cosete Barbosa e eu estava lá. Preparada por... Aquilo ali lhe magoou muito, magoou? Aquilo dali foi revidado. Foi, né? Ali foi. Porque tem muita gente... Porque, assim, primeiro ali, porque o PT que estava comigo era mais cassista que qualquer outra coisa. E o aeroporto era uma atividade minha de campanha de prefeitura, porque era 500 mil de contrapartida. Sim. Eu consegui com o presidente da Embraer, que a memória agora não me lembro o nome dele, uma pessoa ótima, simpaticíssima, liberou a gente para pagar esses 500 mil, porque eu peguei a prefeitura completamente falida. Aliás, quando eu assumi a prefeitura, teve a Micaranda. Na Micaranda, Cássio bateu no meu ombro assim e disse, a prefeitura está falida. E caiu na risada. E realmente estava falida. Aí Cosete começou a perceber que tinha um arapucazinho armado. Não, aí eu quis, desde o início, quando eu vi a tragédia, eu comecei a dizer, vou sair desse negócio. Mas o PT não deixava. Eu fui para a Nacional várias vezes. Quando eu saí, olha como é esquisito. Meu telefone grampeado. Eu descobri depois que o telefone estava grampeado, eu não sei. Quando eu cheguei em Campina Grande, 3 horas da manhã, já depois que o Genuíno disse, tá, vamos romper. Depois que eu expliquei para ele, conversei, cheguei em Campina 3 horas da manhã. 7 horas da manhã, Genuíno telefona para mim. Aí disse, Cosete, Cássio ligou para mim às 7 da manhã. E disse que nada que você disse... Cássio já sabia de tudo, então. Já sabe. Vamos encerrar esse bloco. A gente volta já, não sai daí.
De 1 a 24 de dezembro, você compra nas lojas sinalizadas e concorre a 5 TVs e 5 motos 0 km. A cada R$50 em compras, você ganha um cupom Natal Premiado CDL. A campanha que te faz sonhar. Não perca a oportunidade de garantir a sua vaga para 2024 na Unifacisa. Antecipe a sua matrícula com o valor promocional de 2023 e venha trilhar o seu caminho de sucesso com a qualidade de ensino da Unifacisa. Aproveite esta super promoção e transforme seus sonhos em realidade. Inscreva-se em vestibular.unifacisa.edu.br. Estamos de volta com o Ponto a Ponto. E vamos dar sequência ao bate-papo de hoje com a ex-prefeita de Campina Grande, Cosete Barbosa. O que é que dá para dizer que Cosete fez e hoje não faria mais? Não seria tão ingênua. Eu não acreditaria tanto nas pessoas, não confiaria tanto. Grande erro... eu investiria mais em publicidade. Eu não investi em publicidade, eu fiz muita coisa. Em 2 anos, foi, eu acho que uma das coisas assim que tentaram acabar comigo, porque a repercussão depois ia ser, né? A gente fez muita coisa. Vou te contar uma coisa aqui, que a privatização da CELP foi a maior farsa da história. E chegou um momento que o prefeito dizia assim, não tinha pedra de Campina para calçar. Eu paguei de calçamento da CELP 6 milhões. Eu calcei mais uma do que o prefeito calçou da CELP. Você teve ideia. O Centro Zoonose, a Juscelino Kubitschek, o Projeto Digna. Eu fiz 100% Mas criou-se um conceito de que o governo de Cosete foi um governo ruim. 100% de PSF na zona rural. Aí Rômulo Gouveia chegou para mim e disse, Cosete, eu não entendo. Cássio botou iluminação na zona rural, que aliás foi o governo federal que botou. Ele tomou para si. Tu botou 100% de PSF. Tem mulher que tinha 40 anos que nunca tinha ido no médico, foi no médico pela primeira vez. E tu não faturou em cima disso. Até o ministro veio tudo. Porque assim, eu estava enfrentando uma oposição secreta de um homem muito poderoso do governo do Estado, que fez uma aliança comigo, mas a aliança não era para me reeleger prefeito, era para me destruir politicamente. Dá para dizer que o seu grande erro na política foi se aliar ao Grupo Cunha Lima? Eu acho que foi um erro. Eu acho que foi um erro, mas naquela ocasião eu estava tentando preservar vidas. Eu acho que foi um erro, mas assim, faltou companheirismo, faltou alguém que conversasse melhor comigo, que abrisse mais... Porque quando eu fiz a aliança com o Cássio, eu me lembrei de Margarida Maria Alves. Margarida Maria Alves, ela fez uma aliança com o Engenho para tentar escapar. E o próprio Engenho mandou matar ela. E eu pensei muito nisso. Mas, como ele disse, Cássio é uma pessoa sedutora. Não é sedutora porque eu achava ele bonito, que eu não via isso. Não que ele não fosse, mas não era uma pessoa que eu achasse... Sedutor politicamente sedutor politicamente. Ele convence, ele usa meios, ele manda pessoas e faz autocrítica. Quando ele foi para a Sudene, ele fez uma visita ao Sintab. Ele começou a construir isso. E disse, quando houve a ocupação da Sudene, ele chegou para mim e disse, Cosete, eu só me lembrei de você quando ocuparam a Sudene, porque vocês ocuparam o gabinete e eu não soube, porque eu imagino, na Sudene, eu aprendi com vocês, não sei o que. Eu fui me convencendo que o homem tinha... Você diria que houve também erro na montagem do seu time, da sua equipe de governo, do seu secretariado? Ou tinha muita gente trabalhando contra dentro? Tinha muita gente trabalhando dentro. Porque assim, a gente tinha gente, por exemplo, tem um cunhado de uma prima minha, que era... Eu que contratei, ele estava numa depressão, ele tinha perdido o emprego, eu trouxe ele. Ele era um excelente secretário de obras. Num dia, numa reunião, eu perguntei a ele, você tapou tal buraco? Ele disse, não. Eu disse, por quê? Ele disse, porque não tem dinheiro, não sei o que, não sei o que. Você falou com a secretária? Falei. Eu disse, você despachou com ela dinheiro? Não. Eu disse, quanto é os custos desse? R$100. Eu disse, R$100, você... Eu disse, por que você não resolveu isso? Nesse particular, você enfrentou uma barra. Ele disse, eu não gosto de pedir dinheiro. Mas você imagina um negócio, claro que ele foi demitido na hora. Mas, enfim, tinha muita gente que não estaria no governo hoje. E especialmente gente ligada ao PT.
E a leva de processos judiciais, as ações que ajuizaram contra você, como é que Cosette lidou com isso e já está livre de tudo? Não, minha vida continua no inferno, falei, porque eles tiram o dinheiro da minha conta, que é salário, eu requeiro a devolução, que antes era 3, 4 dias, a última vez demorou 9 meses para receber, aí eu entro no juro de 25%, 30%, não tem cartão, não tenho crédito, tenho que sustentar neto, tenho que sustentar meus netos. Foi uma violência que eu só compareço à Revolução de 30, o que fizeram com o Suassuna, o que fizeram com o João Dantas, não tem outra violência maior. E os processos que tem comigo, não tinha uma prova, não tinha nada. Eu respondi processo porque fez 3 licitações em 3 bairros diferentes, o juiz não entendia nada dele administrativo, juiz federal, fez uma coisa horrível que vai para o meu livro. Assim, eu encontrei juízes maravilhosos, isentos, mulheres, encontrei um procurador muito bom, mas o que acontece hoje no Brasil já aconteceu naquela época, a partidarização do judiciário. Isso é uma coisa que os Cunha Lima sempre investiram muito, foi nesse acolhimento de certas pessoas do judiciário, da promotoria. A doutora Janete foi completamente... Desculpa, doutora Janete, a senhora é uma irresponsável. A senhora veio para Campinas sem uma investigação, fazer acusações junto à imprensa. E a imprensa, pelo amor de Deus. Dá para dizer que existe um sistema e quem for contra esse sistema se dá mal? Claro que sim. Mas no meu caso, eu tinha saído de uma campanha para o Senado, eu estava com popularidade, eu estava fazendo um bom governo. Então, eu era um empecilho. Primeiro porque eu não recebia dinheiro para apoiar ninguém. Nunca recebi dinheiro para apoiar a veneziana, nunca recebi dinheiro para apoiar a Cássio. Então, as pessoas não tinham controle de mim. Uma amiga minha estava no avião e viu quando Ricardo Barbosa entrou no avião, que dessa época era muito ligado a Cássio. Ela entrou no avião, eu não sei que circunstância foi que ele disse, Cosette Barbosa de novo no nosso caminho. Então, assim... Ser mulher e não ter uma pessoa que lhe controle, porque você tem uma certa independência política, porque você não se vende, porque as pessoas não podem lhe comprar para apoiar. Eu era uma ameaça. Desses tempos para cá, Cosette encontrou o Cássio Cunha Lima alguma vez? Encontrei. Houve um cumprimento? Cumprimentei ele, ele quase caiu, ele encostou-se na parede, ficou branco. Eu disse, como vai, governador? Aí ele disse, ele tinha acabado de ser caçado. Eu disse, injustiça é coisa ruim, não é, governador? E a relação com o senador veneziano Vital do Rego, existe? Nenhuma. Não viu mais veneziano desde... Vi veneziano, Renato Gadelha fez uma... Porque ele chegou a tirar uma gratificação que eu tinha já há muito tempo. Eu ganho muito pouco. Eu vivo de uma aposentadoria que é pouco mais de R$6.000. E ele tirou uma gratificação minha de R$1.000, que já era... Porque ele tirava a gratificação da todos os trabalhos. A minha era a menor de todas. Ele, quando prefeito? Assumiu e tirou, me perseguiu. Aí Renato fez uma reunião na cadeira, no café da manhã, para voltar essa gratificação, para me ajudar. Renato sempre foi muito meu amigo. E quando chegou lá no café, ele começou a me agredir, falar mal de mim, falar mal. E aí eu respondi, porque eu não sou de ficar. E Renato ficou desesperado. Eu tento conciliar você. Eu disse, como conciliar? O homem vem fazer um café da manhã com você e só fala mal de mim. O cara que eu elegi, o cara que eu dei uma estrutura. Ele não teve estrutura de campanha na primeira. Sem Cosette Barbosa apoiando, veneziano não teria sido eleito? De jeito nenhum. Foi a maior transferência de votos da história. Eu não só dei o meu comitê, como toda a militância foi para a campanha veneziana. Cosette Barbosa acredita na lei da compensação, aquela história de quem faz aqui, aqui paga? Não. Não acredita? Não. Por quê? As pessoas que lhe fizeram mal não tiveram Ave Maria de penitência até agora, Até agora não. Mas pode ter ainda, não? Ontem eu me encontrei com o senhor na rua, achei muito engraçado, porque as pessoas são muito acolhedoras comigo, sabe? Aí ficam dizendo, você é muito injustiçado. Um tempo queriam todo mundo me matar, e depois de um tempo todo mundo... Aí o cara disse assim para mim, olhe, essa vida não é para você, você vai ter vida na eternidade. Você vai ser uma pessoa que vai para o céu. E você acredita nisso? Eu tenho minhas dúvidas, mas assim, eu preciso acreditar. Porque tem uma coisa assim, que você é comunista, você não sei o quê. Eu disse, eu sou uma comunista graças a Deus. Porque eu rezo de manhã e de noite. Mas existe comunista cristão, isso é verdadeiro? Olha, Flávio Dino é um comunista cristão? Muito cristão, conhece a Bíblia, né? E ele tem imagens no gabinete dele, já viu? Santinhos, tudo. Cosette tem um oratóriozinho também? Não tem oratório, mas eu rezo. Eu tenho assim, eu rezo e peço muito a Deus para me dar mais fé, me dar muita mais força. Como é que está lidando com essa volta de Lula ao poder? Lhe alegrou? Com muita alegria, mas também com muita preocupação. Porque eu tenho muito medo que aconteça com ele o que aconteceu com Dilma. Ele está refém de um congresso, que é o pior congresso da história do país, desde o primeiro. Bem baixinho aqui para ninguém nos ouvir, parece que não é só do congresso, não. Você vê, rejeitaram ontem a proposta desse
O veto à desoneração da folha, né, e ao marco temporal. Pois é. Só que essa desoneração da folha, tem que dizer o seguinte, essa desoneração da folha foi feita no governo Dilma. De lá para cá não se gerou emprego. As empresas estão tendo lucro com a desoneração. Eles não estão gerando emprego. Isso tem, o governo tem dados, tem estudo, tem tudo. Isso não está adiantando nada na geração de emprego. Agora, claro que a direita, feito os nossos senadores aqui, o nosso senador da Paraíba, quer agradar os empresários, porque são eles que financiam, são eles que mandam. Então, nós temos um congresso comprometido exclusivamente com o agronegócio, com os empresários. E foi um congresso eleito com um orçamento secreto. Você já viu uma coisa dessa? Geraldo Alckmin é confiável para Lula? Eu acho que ele é inteligente, né? Ele sabe... Eu vi Aécio Neves dizendo que Lula é uma pessoa de outro mundo. Elogiando, tem sendo mil elogios. Então, eu acho que existe políticos... Porque, assim, tem gente de direita que é mau caráter, tem gente de direita muito decente. Claro. Nós estamos hoje no Congresso... Todos os grupamentos políticos. Uma extrema-direita que... Se você assistiu, eu assisti a sabatina de Flávio Dino. Aí o cara disse, você está fazendo no dia 13, porque o dia 13 é o número do PT, porque o dia 13 é o aniversário de... É uma loucura. Aí eles fazem os celulares, chamando os ET para... Então, é uma extrema-direita completamente desqualificada. A política melhorou, piorou ou está do mesmo jeito? Na Paraíba, eu acho que... Campina Grande, eu acho que tem uma tragédia aqui. Campina está crescendo para baixo. Campina tem mais um Cunha Lima como prefeito. É. Tem sido bom? Eu não tenho realmente acompanhado. Eu só falo daquilo que eu sei. Eu não tenho acompanhado o mandato de Bruno. Eu ando muito, eu converso com todo mundo. Eu converso com Sem Teto, eu converso com todo mundo. Eu gosto muito de conversar com o povo que está na rua. E o que é que tem ouvido dessa? Eu tenho ouvido muita crítica a ele. É. Não sei se é justa ou se é injusta, porque eu não conheço, mas tenho ouvido muita crítica. Então, eu não posso avaliar, porque realmente eu não conheço as práticas dele. Eu não tenho acompanhado o governo dele. E eu critico aquilo que eu conheço. Alguém do governo federal, desde que Lula assumiu, fez contato com Cosete Barbosa? Não. Eu não... assim, quando aconteciam essas coisas comigo, as pessoas diziam assim, você tem que procurar Lula, tem que procurar o PT, Pará. O PT foi muito injusto comigo, foi terrível. Porque é uma coisa assim, que o PT da Paraíba tinha uma certa disputa comigo, porque eu era mais votador do PT. E o pessoal queria me tirar do PT para que os homens não sobressaíssem, né? Mas o pessoal dizia... A ciumeira doméstica, né? Que a gente sabe machismo, né? Eu sou vítima de... Vítima não, que eu não me acho vítima. Eu sou muita misoginia. Eu passei por situações de machismo muito violenta, inclusive com Cássio, em conversas com o presidente da Motorola, onde ele me repreendeu, porque eu estava falando com os caras sobre Vaticano. Ele disse, eu não sabia que você era advogada canônica, não sei o quê. Do Papa. O cara disse, vamos mudar de assunto para falar de esporte, para que ele se integre, porque a cultura dele deixa amanhã. Cosete, nós conversaríamos aqui o dia todo, mas o tempo está nos cobrando que encerremos a conversa. Para concluir mesmo, que presente Cosete gostaria de ganhar de Papai Noel agora nesse Natal? Eu gostaria que as pessoas pudessem refletir mais sobre o governo Bolsonaro, que foi uma tragédia. Que a direita está se... Porque, assim, eu acho que quando o capitalismo ele entra numa crise muito profunda como ele está agora, acontece o que aconteceu na Alemanha, acontece o que aconteceu na Itália, e a extrema-direita está crescendo muito todo, porque o pessoal fica sem condição de resolver seus problemas, aí apela para o próprio louco que acontece. Para você ter uma ideia, o Brasil tem nem 3% da população mundial, teve 11% de pessoas que morreram da Covid. Né? O cara dizendo que não era coveiro. Esse camarada... Me deu um tempinho aqui para dizer o seguinte, esse camarada, a coisa que mais me chocou nele, ele nem era presidente. Eu assisti à votação do impeachment de Dilma. Inclusive, ele votou contra Dilma. Mas ele sabe fazer as coisas, depois vai para lá, consegue o Tribunal de Contas, essas coisas. O que é que aconteceu? Bolsonaro vota e dedica o voto dele ao Coronel Ustra, que foi o torturador de Dilma, que deu choque elétrico, que botou ela num pau de arara, que botava rato na vagina das mulheres. Esse era o guru de Bolsonaro. É o governo da morte, a extrema-direita hoje é o governo da morte. Então, eu queria realmente que as pessoas voltassem para o movimento, voltassem para a sua militância, entendessem que sem mobilização, que sem povo mobilizado, não haverá mudança nesse país. Cosete, muito obrigado, viu? Obrigada a você, um grande abraço, Feliz Natal. Quero registrar um abraço para os meninos e Jaque. Dou sim, um abraço. Eu quero registrar aqui a sua consideração e um dos raros jornalistas que não me jogou pedra que... Eu gosto muito de você. E eu de você. E a última cesta de Natal que eu ganhei foi quando você era prefeita. Eu adoro cesta de Natal, mas ninguém mais me deu cesta de Natal. Ganhei uma cesta de Natal enorme quando Cosete Barbosa era prefeita. Estamos concluindo, então, o nosso ponto a ponto, agradecendo a você a audiência e marcando encontro para o próximo programa. Saudações a todos e até lá.
Audio Jungle.